Olá, meu nome é Viviane, sou representante do grupo e hoje nós vamos falar sobre origem, estrutura e finalidade do orçamento público. Nosso objetivo é fazer um estudo e apresentar informações de forma mais amigável aos usuários. Este trabalho de conclusão de curso intitula-se Origem, Estrutura e Finalidade do Orçamento Público, Análise Histórica das Despesas Governamentais e Projeção de Tendências com base em séries históricas, e foi desenvolvido no âmbito do curso de Ciência de Dados. A apresentação inicial tem como objetivo situar o espectador quanto ao tema central do estudo, ao contexto acadêmico em que foi produzido e à equipe responsável por sua elaboração. O orçamento público é abordado como um instrumento central de ação estatal, que materializa escolhas políticas, prioridades governamentais e limitações fiscais, impactando diretamente a sociedade. O grupo desenvolveu este projeto de forma colaborativa, integrando conhecimento de finanças públicas, análise de dados e métodos quantitativos, com o propósito de transformar dados orçamentários abertos em evidências analíticas acessíveis e replicáveis. A apresentação em vídeo construída a partir desses slides busca comunicar de forma clara e estruturada os objetivos, a metodologia, os principais resultados e as contribuições do estudo, mantendo rigor acadêmico e linguagem acessível. Ao longo da exposição, serão apresentados o problema de pesquisa, os objetivos definidos, a fundamentação teórica que sustenta o trabalho, as etapas metodológicas seguidas, as análises realizadas e as conclusões alcançadas, permitindo ao público compreender o encadeamento lógico do projeto do início ao fim. O problema de pesquisa que orienta este estudo emerge da constatação de que o orçamento público federal brasileiro apresenta elevada complexidade e crescente pressão fiscal, em um contexto de demandas sociais ampliadas e restrições orçamentárias persistentes. Diante disso, torna-se fundamental compreender como o orçamento evoluiu até sua configuração atual e quais padrões estruturais podem ser identificados na execução das despesas governamentais ao longo do tempo. A questão central que orienta o trabalho consiste em investigar se o comportamento das despesas públicas federais apresenta variações significativas ao longo dos anos ou se é predominantemente determinado por fatores estruturais, como a elevada participação de despesas obrigatórias. Além disso, busca-se avaliar se o fator temporal é capaz de explicar mudanças relevantes do grau de rigidez orçamentária e se, a partir dos dados históricos, é possível projetar tendências futuras consistentes. Esse problema é relevante, tanto do ponto de vista acadêmico quanto social, pois impacta diretamente a capacidade do Estado de planejar, executar políticas públicas e responder a mudanças conjunturais, além de influenciar o debate sobre sustentabilidade fiscal e transparência. O objetivo geral do trabalho é analisar a evolução histórica e estrutura do orçamento público federal brasileiro, por meio do tratamento quantitativo das despesas governamentais no período de 2014 a 2025, com apoio exploratório do exercício em execução de 2026, utilizando técnicas de análise de dados para identificar padrões de alocação, comportamento de execução orçamentária e projetar tendências. Para alcançar esse objetivo amplo, foram definidos objetivos específicos que orientam o desenvolvimento do projeto. Entre eles, destacam-se sistematizar a evolução histórica e institucional do orçamento público, estruturar e integrar bases de dados orçamentárias federais de despesas e receitas a partir de dados abertos, caracterizar quantitativamente as distribuições das despesas segundo diferentes classificações, analisar indicadores como rigidez orçamentária, discricionariedade e taxa de execução, aplicar técnicas de análise temporal, regressão e projeção e discutir as implicações dos resultados para o planejamento fiscal, o controle social e a gestão pública. Esses objetivos foram cumpridos de forma integrada
aprimorada ao longo do projeto, garantindo coerência entre o que foi proposto inicialmente e os resultados apresentados. A fundamentação teórica do trabalho apresenta o orçamento público como um instrumento que evoluiu historicamente de um mecanismo de arrecadação para um sistema complexo de planejamento, execução e controle de ação estatal. São abordados os principais marcos históricos da institucionalização do orçamento, desde suas origens associadas à limitação do poder de tributar até a consolidação dos serviços orçamentários modernos. No contexto brasileiro, destaca-se a evolução normativa que culmina na Constituição Federal de 88, que estrutura o orçamento como um sistema integrado, composto pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. A teoria também introduz conceitos essenciais para o entendimento das análises empíricas realizadas, como rigidez orçamentária, despesas obrigatórias, discricionariedade e taxa de execução. Esses conceitos foram a base necessária para interpretar os indicadores construídos no estudo e compreender como escolhas institucionais e legais coincidem com o comportamento de gasto público ao longo do tempo. O estudo adota uma abordagem quantitativa, de caráter exploratório e aplicado, fundamentada na utilização de dados abertos oficiais. As bases de dados de orçamento da despesa e execução da receita foram obtidos a partir do portal de transparência da Controladoria Geral da União, abrangendo o período de 2014 a 2025, com apoio exploratório do exercício de 2026, ainda em execução. Metodologicamente, os dados foram organizados em um modelo dimensional do tipo estrela, composto por tabelas fato de despesas e receitas e por tabelas dimensão, que representam classificações institucionais, programáticas, econômicas e temporais. A integração entre as bases ocorre exclusivamente por meio de dimensão temporal, permitindo análises consolidadas sem impor relacionamento direto entre registros individuais e receitas e despesas. Essa escolha metodológica assegura consistência conceitual e viabiliza análises históricas, comparativas e preditivas. A ferramenta Power BI foi utilizada para tratamento, modelagem, visualização dos dados e aplicação das técnicas analíticas. A análise quantitativa concentrou-se inicialmente na caracterização da distribuição das despesas públicas federais, evidenciando elevada concentração de gastos em despesas obrigatórias e de natureza financeira. Ao observar a distribuição dessas despesas, se é possível concluir apenas em quais há maior concentração de orçamento alocado. Para entender melhor o comportamento do orçamento, se fez necessário olhar para os indicadores. Foram construídos indicadores específicos para avaliar diferentes dimensões do orçamento, como rigidez orçamentária e proporção de despesas obrigatórias, que culminam no enrijecimento do orçamento. Esses indicadores permitiram observar como o orçamento se comporta sob diferentes perspectivas e ao longo dos ciclos do plano plurianual, como discricionariedade, proporção de despesa de capital e taxa de execução. Em todos os casos, os gráficos foram apresentados de forma descritiva nesta etapa, reservando a interpretação analítica mais aprofundada para os tópicos de análise temporal e modelagem. A análise da receita foi incorporada de forma complementar, com o objetivo de contextualizar a capacidade de financiamento do Estado e apoiar interpretações dos resultados da despesa. Essa separação metodológica garante clareza e organização na exposição dos resultados.
Na análise temporal, foram aplicadas técnicas de dispersão e regressão linear, com o objetivo de avaliar a relação entre o tempo e o comportamento da rigidez orçamentária. A regressão linear simples foi estimada tanto por meio dos recursos automáticos do Power BI quanto por cálculo manual, resultando em linhas de tendências equivalentes, o que valida a consistência metodológica do modelo. O cálculo do coeficiente de correlação de Pearson R e de coeficiente de determinação R ao quadrado indicou valores extremamente próximos a zero, evidenciando a ausência de correlação linear significativa entre a variável tempo e a rigidez orçamentária. A análise de dispersão entre rigidez e outros indicadores, como discricionariedade e proporção obrigatória, revelou relações estruturais fortes, confirmando que a composição da despesa é o principal determinante do comportamento orçamentário. Esses resultados demonstram que o tempo não possui capacidade explicativa sobre a variação dos indicadores, reforçando a interpretação de que a rigidez é determinada por fatores estruturais e não por tendências temporais. Como complemento, a análise de regressão foi aplicada à técnica de projeção de séries temporais, Forecast, disponível no Power BI, com horizonte de curto e médio prazo. O ano de 2026 foi desconsiderado como valor real e passou a ser demonstrado dentro da projeção. As projeções realizadas para a rigidez orçamentária e para outros indicadores fiscais demonstraram comportamento próximo ao padrão médio observado nos dados históricos, sem evidência de tendências estruturais consistentes de crescimento ou redução. Em alguns casos, observou-se a manutenção dos padrões estáveis, reforçando o caráter inercial dos indicadores analisados. Os intervalos de confiança associados às projeções apresentaram amplitude significativa, refletindo a incerteza inerente aos modelos, especialmente em séries com baixa variabilidade histórica. Observe que na taxa de execução, a linha azul do realizado está em 34,7%, pelo fato de 2026 estar em execução. Contudo, a sombra de confiança de 95% demonstra que os limites previstos estão entre 90,89% e 71,75%, que está dentro da faixa histórica. Já na proporção de capital, observa-se que 2026 está muito próximo da linha de regressão, demonstrando que seu comportamento está dentro dos limites previstos e seguindo a tendência dos demais anos. Dessa forma, as projeções devem ser interpretadas como extrapolações matemáticas limitadas que corroboram a conclusão da estabilidade estrutural do orçamento e não como previsão de mudanças significativas no comportamento fiscal. A conclusão do estudo demonstra que o orçamento público federal brasileiro apresenta elevado grau de rigidez estrutural, caracterizado pela predominância de despesas obrigatórias e pela limitada flexibilidade de alocação de recursos. A convergência entre análise descritiva, análise temporal, regressão estatística e projeção de tendência reforça a robustez dos resultados e permite afirmar que o comportamento de orçamento não é explicado pelo tempo, mas sim por sua estrutura institucional. Como principal contribuição, o trabalho entrega à sociedade um método analítico replicável, baseado em dados abertos e ferramentas acessíveis, que possibilita o acompanhamento crítico do orçamento público e fortalece a transparência e o controle social. Além disso, os resultados oferecem subsídios para o debate sobre planejamento fiscal, sustentabilidade das contas públicas e limites reais de ação governamental, contribuindo para uma gestão pública mais informada e baseada em evidências.
Na plataforma web, vocês vão encontrar o dashboard principal com os principais indicadores usados no estudo e a evolução histórica, mostrando receita versus despesa ao longo do tempo e a rigidez orçamentária. Em despesas, vocês vão poder olhar um pouco mais sobre as despesas e suas distribuições, assim como nas receitas, também mostrar quais são as receitas e suas distribuições. Em PPAs, podemos comparar um PPA com o outro. Em fontes, será possível coletar, aliás, baixar todas as fontes que nós utilizamos durante o estudo. Em IA, vocês podem ver um pouquinho da parte de regressão e projeção. Aqui é só demonstrativo, a IA ainda não está integrada. É apenas para mostrar como que poderíamos agregar ainda mais esse produto. A plataforma, ela está simples, mostra os valores de acordo com o que está no Power BI e é uma prova de que nós podemos fornecer à comunidade algo que possa trazer para eles um ganho em relação à análise a dados públicos, de forma simplificada.